Opa, maravilha, então, vamos lá. Boa noite, pessoal, vamos dar andamento aqui na aula. Hoje a gente vai falar de comprehension em Python, tá? Esse conceito, ele é bem parecido com o que a gente o que vocês já aprenderam, né, lá nas aulas anteriores do Python, tá? Se vocês acompanharam as últimas aulas, sobre iteração de objetos ali, né, de listas, dicionários, tuplas, né, vocês viram como a gente pode fazer para iterar dentro desses objetos. Né? O que é iterar? É passar item a item desse objeto, tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui, que eu acho que fica mais fácil, né? Beleza, chegou aí? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Só para dar um exemplo, tá, do que eu estou falando, o que é o iteração de objeto, acho que vocês já estão acostumados com isso, tá? Mas eu vou colocar aqui uma lista, ST, vai ser igual, não sei, vai, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Tem uma lista ali de números. Se eu quiser simplesmente printar essa lista, eu dou um LST aqui, né? Vou executar, ó, ele vai trazer aqui para mim a minha lista completa. Só que se eu quiser, outro ponto, tá? Se eu quiser printar apenas um item dessa lista, eu quero printar o primeiro item, que é o 1, né? Lembrando que o Python, quando você faz iteração de objetos, ele sempre começa a contar do 0, tá? Então, se eu mandar ele printar, ó, ele vai trazer aqui para mim só o primeiro item aqui, o item 1. E aí a gente tem outra forma, que é isso que a gente vai falar, do comprehension, né? Que é você fazer a iteração ali, percorrer ele lista a lista. Se eu fosse fazer isso da forma tradicional, como a gente já aprendeu, que seria lá, ou pelo loop for, ou pelo loop while, né? Dentro dessa lista aqui, eu teria que fazer isso aqui, ó, for. Eu vou deixar até os dois exemplos para vocês verem a diferença entre um e outro, tá? Eu teria que fazer for, sei lá, x in lst, que é nossa lista ali, né? Eu vou printar x. Então, cada vez que ele passar, eu vou até fazer em forma de debug aqui, ó. Cada vez que ele passar pelo meu print x aqui, ó, o x é igual a 1, tá? Que é o meu 0, né? Da minha lista. Depois, ele está printando aqui, ó. 3, 4 e 5. Tá? Então, ele percorreu minha lista aqui, ó, item a item, tá? O comprehension, tá? Ele é uma forma um pouco mais, vamos dizer, um pouco mais elegante de se percorrer uma lista. Porque eu não preciso fazer um for, né? Para que ele e dar duas variáveis aqui, né? Transformar minha lista, cada item da minha lista em uma variável, em um valor dentro da variável, aliás, para ele printar. Com uma linha de código só, eu consigo fazer, eu consigo percorrer essa lista aqui, tá? Vou colocar um exemplo aqui, ó. Aí, só definindo mesmo o que é o list comprehension, tá? Ele nada mais é do que uma forma mais eficiente, mais rápida, né? De criar uma lista ou percorrer dentro de outra lista, né? Os valores dentro de outra lista, né? Então, deixa eu colocar aqui os exemplos que eu fiz aqui. Legal, tudo sem inventar. O problema de copiar e colar dentro do Python é esse, tá? Quando você cola, ele vem sem formatação. Eu vou criar aqui, ó. Aqui eu vou mostrar o exemplo de criação de lista, tá? Então, esse multi aqui, esse multi 5 aqui para mim, ele vai ser uma lista vazia, tá? Aí, o que eu vou falar para ele? Eu vou falar, ó, para cada lista, é a mesma coisa que a gente acabou de fazer agora, tá? Então, para cada número dessa lista, percorre o número, coloca esse número, faz com que esse número se multiplique por 5, tá? Então, vai ser 1 vezes 5, 2 vezes 5, 3 vezes 5, assim por diante, tá? E coloca dentro dessa variável n. Tá? E ela vai armazenar a minha multiplicação. Depois que ela armazenar a minha multiplicação, eu vou falar assim para ela, ó, pega a minha lista, essa multi 5 aqui, ó, que está vazia,
e coloca cada resultado de multiplicação dentro dela. Depois eu vou printar essa lista aqui, tá? Vou fazer aqui de forma a debugar aqui, que ele vai mais explicado. Então, beleza, eu peguei meu primeiro número, é o 1, né? 1 vezes 5, 5. Pega esse número 5 aqui, que é o resultado da multiplicação, e coloca dentro da minha lista. Ó, tá vendo que minha lista cresceu aqui, ó? Agora eu tenho um item dentro dela. Para 2, ó. Assim por diante. 15, 20, 25, e beleza. Agora ele vai printar a minha lista multiplicada. Então, veja, eu tenho a minha primeira lista, tá? Dos números originais da lista. Tenho uma lista vazia, tá? Criei uma lista vazia, e com um for, eu falei para ele, passa por cada um dos meus números, né, e multiplica ele por 5 e cria uma nova lista para mim, que é a lista dos multiplicados. Foi exatamente o que ele fez. Agora, né, eu vou mostrar como que se faz isso lá com o List Comprehension. Vocês vão ver que é, assim, 10 vezes mais fácil do que pelo for aqui. Ô, Carlos. Oi? Você consegue dar um zoom na tela? Ah, desculpa, gente. Putz. Deixa eu ajeitar aqui. Estava no 20, eu acho. Desculpa aí, esqueci. Agora tá bom. Tá bom assim? Tá bom. Beleza. Beleza, vamos lá. Se eu quiser fazer essa mesma operação aqui dentro pelo Comprehension, tá? Pelo List Comprehension, eu vou gastar só uma linha de código. Na verdade, eu vou gastar duas, porque... Duas não, 3, né? Embaixo, ó, e a gente faz o seguinte. Isso aqui, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou fazendo a mesma operação que eu fiz aqui dentro do for, ó. No for aqui eu tenho 3 linhas, tá? E aqui eu só tenho uma. Ó, pode ver que eu já crio a variável, tá? A variável multi5, coloquei aqui um LC como List Comprehension, né? Só para a gente não confundir com esse último aqui, né? E estou falando para ele, ó, número, que é que está dentro do meu for aqui, que é esse número aqui, ó, multiplica ele por 5 para cada número da minha lista, certo? Ele vai fazer a mesma coisa. Eu acho que isso aqui não dá nem para debugar, porque ele vai executar tudo de uma vez, quer ver? Então, eu tenho aqui minha lista, né, de números originais. Ah, dá sim, ó. Olha que legal. 2, 3, ó. Debugando ele aqui, ó. 5. Terminou. Ele criou essa lista aqui para mim, ó. 5, 10, 15, 20, 25. Tá? Esse multi 5 LC. Tá? Vou printar esse cara aqui, ó. É o mesmo resultado, tá? 5, 10, 15, 20, 25. Beleza? Gente, esse conteúdo é muito simples de ser abordado, tá? Eu vou colocar mais alguns exemplos aqui, mas, assim, basicamente, sobre o List Comprehension, é tudo isso aqui. Eu vou dar uns exemplos utilizando o Pandas e utilizando qual aplicação teria para Data Science, tá? Isso aqui também. Mas antes eu vou fazer o seguinte aqui também. Eu vou criar uma... Oi? Só uma pergunta. Então, a List Comprehension nada mais é do que nós já vimos feito, só que agora de uma forma mais, digamos, elegante de construir o código, isso? Exatamente. Entendi. É a mesma coisa, só que agora nós estamos começando a fazer o código de como ele é feito em empresas e tudo mais. Eu sou desenvolvedor, eu vou construir um código assim e não da maneira com que eu fazia antes. É basicamente isso? Exatamente. Perfeito. Você pode até fazer da outra forma, não tem problema nenhum, mas essa é a forma mais rápida de ser feita. Tá? Entendi. Tanto para você percorrer uma lista, né, e assim, não precisa ser uma lista de números, você não precisa fazer uma multiplicação ali, ou uma operação matemática, tá? Uhum. Qualquer coisa, você pode ter uma lista de, sei lá, de itens da feira, banana, maçã, né, abacate ali, aí dentro você tem uma função ali que identifique, sei lá, quantos itens igual a fruta eu tenho? Você tem uma lista de mercado, vai.
tô viajando aqui. Uhum. Quantos itens de frutas eu tenho, quantos itens de padaria, quantos itens de frios, entendeu? E aí você consegue fazer dessa forma aqui também, tá? Eu vou dar uns exemplos utilizando string, tá? Aqui também. Certo. Mas, basicamente, o List Comprehension é isso. Vocês decorarem isso, essa formulinha aqui, ó, é simples, tá? Entendi, obrigada. Nada. Então, vamos lá. Eu vou criar uma função aqui. Eu posso apagar esse daqui? Esse primeiro? Pode sim. Vamos lá. Eu vou fazer uma função de tabuada. Quem frequentou a escola nos anos 80 e 90, fazia tabuada na mão 50 vezes, tá? O professor mandava. Então, se eu tivesse Python naquela época, eu não ficava com o dedo cheio de calo. É a variável resultado aqui na minha tabuada, tá? E ele vai fazer a mesma coisa. Número, tá? Vezes N, que é o número que eu vou percorrer aqui na minha lista, for in lista, tá? Por que você está dando erro? Por que você está dando erro? Espera aí. Claro que está dando erro. Eu apaguei a variável, né? Número, lista... Não, tá certo. Vou mandar ele retornar aqui para mim, tá? Só uma string. Não sei qual vai ser minha tabuada. Então, eu posso mandar qualquer uma aqui, na verdade, né? Esse é o meu resultado. E está dando erro. Espera aí, vamos executar, a gente entende. Eu vou falar para ele printar a minha tabuada, e aí ele está pedindo um parâmetro para mim. Sei lá, eu vou mandar a tabuada do 3 para ele, tá? Está dando erro aqui. Ah, peraí. Pegadinha aqui, ó. Volta aqui. Ah, eu coloquei errado. Por isso que está dando erro. Esqueci de colocar uma variável aqui. Ah, agora sim. Eu tenho que falar para ele, ó. Multiplica meu número, que é do meu for, vezes n, que é o parâmetro que eu estou mandando da tabuada, dentro da minha lista. Tá? A minha lista é um range de 1 até o 11. Tá? Vamos lá. Agora sim. Beleza. Tem minha lista, ó. Ele já calculou, na verdade. Ó. Ele já fez a tabuada do 3 para mim. Ó. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Beleza? Estou mandando ele retornar essa string aqui, ó. E ele printou para mim, ó. O resultado da tabuada do 3 é a tabuada do 3. Vou mandar mais um aqui, tá? Sei lá. Tabuada do 8. Tabuada do 8. Vocês entenderam que eu criei? Eu só criei uma função que eu estou passando o parâmetro para ele de qual tabuada que eu quero, tá? De qual número que eu quero multiplicar. Eu poderia colocar qualquer número aqui, sei lá. 364. Ficaria para mim, tá? Eu estou mandando esse parâmetro para cá, ó, para minha função tabela, para minha função tabuada, tá? Estou falando para ele, ó, a minha lista que você vai ter que percorrer, ela tem 10 posições, do 1 até o 11, tá? Eu tenho que começar pelo 1 aqui, o range, porque eu não posso multiplicar por 0, né? O número multiplicado por 0, ele vai dar erro para mim. Aí eu entro com o list comprehension aqui, ó. Falo para ele, ó, multiplica aqui para mim, faz o for, né, na minha lista. Cada número que tiver na minha lista, você multiplica pelo n, que é o parâmetro que eu estou mandando aqui da minha função.
Beleza? Alguma dúvida aqui nessa? É a mesma coisa que a gente fez anteriormente, só que eu coloquei numa função. Tranquilo? Sim. Beleza. Outra coisa também que dá para utilizar dentro do List Comprehension são condicionais, tá? Estruturas condicionais. Eu posso colocar dentro do for um if ou um else. Da mesma forma que eu colocaria aqui, ó, eu vou tirar o comentário aqui, e eu falaria assim para eles, sei lá, se deixa eu ver, na tabela do 5, 5 vai dar o 10, o 20, o 30 e o 40 e o 50. Vamos ver se dá certo, tá? Eu tô inventando agora, tá? Vamos ver se vai dar certo. Se o N, se o resto da divisão do N for igual a 0, é assim? Peraí. Ih, eu não lembro como é que faz aqui. É assim? Não, peraí. N, peraí. Ah, tá. Dividido por 2. É igual a 0. Aí sim, ele coloca dentro da minha lista. Tá? O que eu estou falando aqui para ele? Eu estou falando assim para ele, ó, pega o resto da divisão de 2, do resultado aqui, né? Divide por 2. E se o resto da divisão for igual a 0, quer dizer, são os números pares, né? Que vai dar, né? Vai dar o 20, vai dar o 10, o 20, né, até o 50 lá, e appenda na minha lista. Vamos ver se vai dar certo, tá? Estou inventando isso aqui agora. Vamos lá. O 5 não é 10. O 10 é, tá? O 15 não é, o 20 é, o 5 não, e ele printou minha lista só com 10 e 20. Por que ele fez isso? Ah, tá, porque ele só vai até é isso mesmo, ele só vai até o 25. 1, 2, 3, 4, 5, vai dar 25, então, os únicos números que eu tenho, que é o resto da divisão é 0, é o 10 e o 20, tá? Parar aqui o programa. Então, ó, dentro da mesma forma que eu estou colocando um if aqui dentro desse for, tá? Eu posso colocar ele aqui dentro do meu list comprehension, tá? Simples assim, ó. Vamos lá. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Tá, eu vou fazer a mesma coisa aqui, e aí ele vai criar o seguinte, ele vai criar a lista só com os números que são divisíveis por 0. Aliás, que o resto da divisão é 0. Então, deixa eu mudar para cá. Ah, tá, você tem que fazer isso aqui, ó. Fazer o contrário, tá? X que é o meu número lá, tá? X em LST, que é a minha lista. Quando você coloca uma condição, eu tenho que inverter, tá? Eu tenho que colocar o for na frente, tá? Se X, resto de X, né? Na verdade, igual a 0. Beleza? Para entender aqui, ó, eu estou iterando o X, tá? Dentro da minha lista, certo? E estou falando para ele, ó, se o X for... se o resto da divisão do X for igual a 0, aí você coloca dentro do resultado. Se não, não coloca, tá? Vamos ver aqui, deixa eu comentar de novo isso aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Deu erro. Por que deu erro? E tá, eu dividi por 0. Inter division or módulo by 0. Tá, vamos ver por que ele fez isso. Se o x... Ah, tá, eu não posso dividir por 0. É verdade. Vamos fazer de outra forma, então. Em vez dele ser maior, em vez de eu multiplicar ele de novo aqui, deixa eu colocar aqui. Tá, se meu x, sei lá, for menor,
Tá me dando erro aqui. Por que que tá me dando erro? Ah, tá. Peraí. Vamos de novo. Vou colocar esse exemplo aqui que eu já tinha preparado. Eu estou tentando criar uma coisa nova aqui, mas eu já tinha preparado, tá? Eu já tinha preparado uns modelinhos aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos utilizar esse daqui. Tá mais fácil. Aqui eu estou fazendo a mesma coisa, ó. Então, eu tenho o meu for dentro do list comprehension. Ele vai lá na minha lista, percorrer minha lista aqui, tá? De números. E aí eu estou falando para ele, ó, percorre cada item da lista, né? Cada um deles, e verifica se ele é menor do que 300, tá? Se ele for menor do que 300, você pega esses números, coloca aqui dentro do meu result, tá? Vou até colocar result 1, aí, result 2, eu já tinha colocado já. Result 1, result 2. Deixa eu apagar essa tabuada aqui. Ele vai fazer a mesma coisa, tá? Só que com o... Na verdade, eu até coloquei esse daqui, mas não era para ter colocado. Era para ter colocado depois, que eu ia mostrar também outra forma de colocar uma condição aqui de if else, tá? Então, vamos lá, ó. Eu criei minha lista, né? Tem a lista aqui com todos esses números, tá? E ele vai fazer a iteração aqui e vai verificar cada um deles, se ele é menor do que 300. Ó, o 100 ele vai entrar, 45 294 e o restante, eu acho que... Ah, não, tem 67 ali. Ó, 233, entrou 67, tá? Até o 400. Beleza. Beleza. Vou parar aqui só. Então, ó, pode ver. Nesse for aqui que eu fiz, com list comprehension, junto com um desvio condicional aqui, né? Que é o nosso if, uma estrutura de condição aqui. O que ele fez? Ele colocou lá para mim, ó, 100, tudo que é menor do que 300. 100, 45, 294, 233, 67, ó. Pode acompanhar na lista aqui que ele colocou direitinho. Esse outro for aqui, ó, deixa eu parar o programa para explicar antes. Eu também consigo colocar o else, tá? Tanto o if quanto o else. Só que se eu colocar o if else, eu tenho que pegar o if else e colocar antes, tá? Antes do meu for aqui, tá? Vocês viram que aqui em cima, ó, eu coloquei o for primeiro na lista e depois eu perguntei para ele, né? Depois eu fiz a pergunta, se for menor do que 300, se x for menor que 300. Nesse exemplo aqui, quando eu tenho o if else, eu tenho que colocar o if e o else primeiro. Essa aqui é a sintaxe dele, tá? Eu pergunto para ele, ó, se x for menor do que 300, né? Aliás, se x for menor do que 300, aí vai aqui para o meu resultado, né? O meu resultado 2. Se ele não for maior do que 300, aliás, se ele não for menor do que 300, tá? Você só escreve para mim maior. Eu não quero saber que número que é. Eu quero que você escreva maior dentro da minha variável result, tá? Da minha outra lista que ele vai criar. E aí você fala para ele, ó, itera aqui dentro da minha lista, tá? Essa mesma lista aqui. Vou comentar esse cara aqui só para ele não aparecer. Vou tirar isso aqui. Printa só uma. Beleza? Aqui para rodar. Então vamos lá, ó. O 100, ele joga para dentro, 45, 294, esse aqui ele não vai colocar, ele vai falar que é maior. Quer ver que legal? Deixa eu ver se dá para aparecer ele aqui. Não, ele não vai aparecer. Mas só se eu colocar o mouse em cima. Ver. Não, também. O PyCharm está me fazendo passar vergonha hoje. Mas vamos lá. Ele está vasculhando minha lista lá, tá? Ele está passando item a item. 67, ó. 900. Beleza. Aqui ele já apareceu para mim, a minha lista. Aí, ó, deixa eu printar aqui, acho que fica mais fácil. Ó, vamos jogar para cá. Tá vendo que os números que são menores do que 300, ó, ele colocou na minha lista, ó, 100, 45, 294. E aí o que não é, né, o que é maior do que 300, ó, 23.904, ele só escreveu maior. Entendeu? É aquele caso que a gente tinha falado lá. Não é só multiplicação que eu preciso fazer, tá? Não é só operação matemática, aliás. Eu posso trabalhar com strings também dentro
dentro do comprehension, tá? Do list comprehension, tá? Utilizando ali o if e o else, desvio condicional, da maneira que vocês quiserem. Beleza? Ficou claro aqui essa parte? Com o if else? É bem simples, né? Não tem muito segredo. Você pode falar. Não, você disse que ficou tranquilo, ficou claro. É facinho. Python, acho que eu já falei na aula anterior, quem já conhece alguma linguagem, quem está vindo de, sei lá, de Java, de C Sharp, qualquer outra dessas linguagens comerciais aí, que vem para Python, é muito simples. E quem está aprendendo Python, não conhece linguagem nenhuma, pega o Python ali para aprender também, é super simples de aprender, tá? Vamos lá, qual que é o próximo aqui que eu tinha preparado? Beleza. Quando que a gente precisa, tá, utilizar esse list comprehension? Aí a gente já está falando de data science, tá? Então, as opções de uso aqui do list comprehension, elas são extensas, são várias, aí vai da sua imaginação você utilizar da maneira que você quiser, tá? Mas, além de ser, assim, uma ótima opção de substituir loops, né, eu não preciso ficar criando vários loops ali com if dentro, né, criando um monte de variável, né, coisa que, às vezes, até dificulta um pouco o processamento, né, e até a compreensão do seu código, tá? Com uma lista ali, com uma linha de código, você já faz o que um for inteiro faria ali, um for ou um while, junto com um desvio condicional dentro dele também, tá? Eu vou mostrar um exemplo aqui, eu não sei se... professor Eduardo não, desculpa, Danilo, eu não coloquei esse material, essa parte que eu vou colocar, que eu vou mostrar aqui agora, eu não coloquei ela no material, tá? Tem uma introduçãozinha só, mas acho que na hora de criar as questões, não seria justo, né, fazer alguma pergunta dessa etapa aqui, tá? Para os alunos, porque não tem dentro desse material. Mas eu queria mostrar aqui para vocês como que eu utilizaria o list comprehension dentro do data science, olhando para dentro de uma tabela, tá? Então, o que esse programinha vai fazer aqui? Eu tenho uma tabela, tá? Eu vou até colocar ela aqui na tela. Peraí, que eu só compartilhei a janela do PyCharm. Peraí, deixa eu compartilhar o monitor. Fica mais fácil. Beleza, agora tá melhor. Vamos lá. Eu tenho uma tabela aqui, tá? CSV. Deixa eu dar ela para cá. Que eu tenho esses campos aqui dentro dessa tabela, tá? Então, tenho lá timestamp, né? O meu ID de operação, a referência, tá? O preço de entrada aqui do ticket, o preço de saída, tá? Quanto que eu comprei desse ticket, quanto que eu vendi, tá? E qual foi o ganho, né, entre a compra e venda, tá? O que eu vou fazer? Eu quero, sei lá, por exemplo, se eu carregasse essa tabela toda aqui para dentro de um data frame, tá? Quando vocês forem começar a trabalhar com pandas e data science ali, vocês vão ouvir muito esse termo, tá? Data frame, tá? Já anota aí em algum lugar que vocês vão ouvir isso demais quando vocês estiverem utilizando pandas. Então, por exemplo, eu preciso criar uma coluna aqui de um multiplicador, multiplicador, vamos chamar, tá? E eu quero que essa coluna aqui tenha 10% acrescido, né, o preço de 10% em cima desse valor de entrada aqui. Eu vou ter que fazer uma coisa aqui, peraí. Substituir, ponto, por vírgula. Legal. Senão ele não vai fazer operação para mim. Se eu fosse fazer isso dentro do Excel, eu teria que fazer isso daqui, né? Vezes 1,01. Acho que é isso. Aí me deu 10% aqui, tá? Mas beleza.
fazer dentro do Excel, tranquilo, né? Vamos fazer dentro do Python? Isso daqui também não é nenhum bicho de sete cabeças, tá? Não é nada super, hiper complicado, não. Deixa eu fechar ela aqui e não salvar, porque ela já estava preparada para receber esses dados aqui. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui, tá? Linha a linha. Vou explicar para vocês. Vocês já chegaram a ver alguma coisa de pandas? Acho que não, né? Eu estou adiantando aqui, né? Assunto. Não? Beleza. Não, ainda não. Eu nunca vi nada sobre pandas. Tá. Eu vou dar só um overview bem rápido aqui, tá? É só isso daqui mesmo. Não vai ser nada além disso. O que eu estou fazendo aqui, tá? Primeiro, eu estou importando aqui a biblioteca do Pandas, tá? Porque ela não é nativa do Python. Até quando vocês estiverem utilizando, tanto aqui no PyCharm ou em outros editores que vocês tiverem aí, ou, se eu não me engano, no Colab não precisa fazer instalação, ele já vem default do Colab ali, porque o Colab ele já é feito para Data Science, né? Mas aqui, dentro do PyCharm, vocês têm que fazer a instalação, tá? Então, tem que ir lá, pip install, pandas, só isso, aqui no nosso terminal. Eu estou importando a biblioteca, e assim, isso aqui não é obrigatório, tá? Mas é um padrão da comunidade de desenvolvedores. Toda vez que eu importo o módulo pandas, eu chamo ele de PD. Só isso. Só para ficar mais... Só para eu ter que digitar menos, vamos dizer assim, tá? Para eu não ter que digitar aqui, por exemplo, se eu não colocasse o PD, eu teria que fazer isso aqui, ó. Pandas. Só isso, tá? Mas como é de comum acordo entre os desenvolvedores, a gente coloca aqui SPD. Beleza? Vamos lá. Seguir as normas dos programadores. Aí, o que eu estou falando para ele? Ó, cria para mim um data frame. Isso aqui também é padrão, tá? Da comunidade de desenvolvedores. Toda vez que você criar um data frame, você coloca o nome dele de DF. Se você quiser acrescentar o nome, DF, sei lá, DF exemplo, tá? Aí sempre coloca o DF ali, beleza? Aí, o que eu estou falando para ele, ó? Ô, Pandas, lê o meu CSV, e aí eu dou esses dois parâmetros aqui para ele só, o caminho do meu CSV, aqui, como ele está dentro da minha própria pasta, tá, de execução desse código aqui, eu não preciso dar lá para ele o caminho C, barra, tá, o caminho inteiro ali, né, do arquivo. Eu só falo para ele, ó, logs, é o nome da minha tabela, tá, no meu arquivo que está aqui. Aí eu falo assim para ele, ó, esse meu arquivo CSV, ele está delimitado com ponto e vírgula, tá? Que é o padrão ali do CSV, né? Delimitado por ponto e vírgula, tá? Aí o que eu quero, né? Primeiro, eu quero que ele pegue para mim aquela coluna lá o preço de entrada do meu ticket, tá? Que é o entry ticket aqui, aquela coluna entry ticket que a gente calculou lá dentro do Excel, tá? Pega essa coluna toda e cria uma lista dela para mim, tá? Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar criar uma variável resultado e vou aplicar o list comprehension dentro dessa variável aqui. Fala assim para ele, ó, vai lá nessa coluna, entry ticket, multiplica cada item dele por 1.5, tá? Em cada número da minha lista, tá? E coloca aqui dentro dessa minha variável resultado, tá? Ele vai fazer uma coluna gigante, tá? E vai printar aqui para mim. É só mostrando aqui. Opa, eu executei o outro programa. Olha lá, ó. Olha o que ele executou para mim. Ele multiplicou um monte de coisa aqui para mim, tá? Então, o que ele fez aqui? Ele pegou meu primeiro número, vou abrir aqui a tabela, para a gente conferir. Cadê minha tabela? Playground, cadê? Achei. Vamos lá. Então, ele pegou meu primeiro número, esse primeiro cara aqui, tá? E aplicou para ele... Carlos, você consegue dar um zoom nessa tela também? Desculpa, dou sim. Tá bom?
Agora sim, tá ótimo, obrigada. Beleza. Então, o que eu falei para ele? Ó, pega aqui cada item dessa lista aqui, ó, dessa coluna. Deixa eu dar um. Beleza, tá melhor. E multiplica ela por 5, né? Dá 1 vezes 5 aqui para mim. Eu vou até colocar aqui, ó, mais uma coluna. Nosso resultado. Por que você ficou dessa cor? Tá. Nosso resultado aqui. Ah, eu vou ter que ver de novo aqui. Ponto por vírgula. Vou falar para ele, ó, pega esse cara, multiplica por 1,05, né? Coisa ali. Olha lá. 2, 5, 4, 7, 6, 8, 3, 2, 5. Ó. Mesmo resultado que ele deu aqui para mim. Ó. O restante também, mesma coisa. 2, 5, 25.460, 0,9, 25.423, ó. Tá vendo? Tá vendo aqui, ó? É o mesmo resultado que ele me deu. Certo? Isso aqui seria uma forma de utilizar ele dentro de uma aplicação de data science. Vai. Se eu precisasse pegar uma tabela, fazer algum tipo de multiplicação dentro dela. Tá? Então, é isso que eu mostrei aqui para vocês. Estou pegando aqui uma tabela CSV, né? Estou falando para ele qual campo que eu quero fazer essa multiplicação e aplicando aqui o List Comprehension. Tá? Não fosse isso aqui, eu teria que fazer lá for, tal, né, criar outras variáveis com resultado, depois aplicar dentro do meu data frame, certo? É bem simples, acho que vai até sobrar tempo na aula aí para a gente debater. Oi? Eu só não entendi muito bem como que eu pego como que eu pego as informações da planilha. Essa parte eu meio que me perdi um pouco. Tá, vamos lá. O Pandas, ele faz isso automático para você, tá? Para eu pegar qualquer dados de uma planilha, existem duas formas. A forma mais complicada, que é uma biblioteca chamada PyXL, eu acho que é PyXL. Não lembro exatamente, mas é uma biblioteca que é específica para arquivos Excel, vamos colocar assim. É extremamente complicada essa biblioteca, tá? Você tem que criar uma conexão com a tabela, depois você tem que criar um objeto da tabela, né, e fazer um monte de outras etapas ali, até você conseguir interagir com uma aba da tabela, né, vamos dizer assim. E aí, tem o nosso melhor amigo de todos aí do Data Science, que é o Pandas, tá? Que ele faz isso para você com uma linha, tá? Você só faz isso aqui para ele, ó. O meu data frame, ele sempre vai ser a tabela que eu vou carregar, tá? E aí, como eu tinha explicado, né, dentro da comunidade de desenvolvedores, existem algumas regras ali que o pessoal acaba seguindo, como nomenclatura, né? Então, o meu data frame, ele sempre vai ser meu DF, tá? O meu DF mais qualquer coisa que você quiser colocar aqui. Primeiro, sei lá, primeira tabela. Vou colocar isso daqui. Mas que tenha o meu DF ali na frente, tá? Para eu indicar, dentro do programa, para qualquer pessoa que olhar o meu programa e identificar que isso daqui é um data frame, tá? Senão, às vezes, você cria uma variável com um nome qualquer, aí quem vai olhar fala, pô, mas isso aqui é o quê? O que é? Essa variável, ela quer dizer o quê? Até encontrar o que é, mas se eu deixar aqui como DF ali, todo mundo que já tem o costume, né, de programar ali com Pandas, ele vai saber que aquilo ali é uma tabela, tá? Aí eu falo assim para ele, ó, Pandas, né, que é o meu PD aqui, carrega aqui, ó, read CSV, tá? Tem várias formas de ler tabela aqui também, tá? Eu posso ler o CSV, eu posso criar um data frame do zero, tá? Tem outras formas de ler, ó, eu posso ler HTML, eu posso ler um JSON, posso ler o Excel mesmo, lá com XMLS, né? Acho que é isso. Não lembro exatamente. Mas no nosso caso aqui, como eu estou usando um arquivo CSV,
eu estou falando para ele, ó, pai, o Pandas, vai lá e lê um CSV para mim. Aí, quer ver, ó, deixa eu apagar isso aqui, só para começar do início, tá? Aí ele vai falar para mim, cara, tá, eu vou ler um CSV, mas que CSV que você quer que eu leia? Né? Ó, você põe o mouse em cima, ele vai te falar tudo que ele está pedindo aqui de informação, tá? Não precisa dar todas essas informações, as mais básicas são essas duas aqui, ó. É o caminho do meu CSV, tá? Que é esse meu arquivo aqui, ó. Ele está dentro dessa pasta. Vem para cá, pasta. Aqui, ó. Ó. Ele está aqui, ó. Log CSV. Beleza? Ele está dentro dessa minha pasta aqui, ó. C2. Playground, curso Python. Tá? Por que eu não preciso colocar esse caminho inteiro? Eu posso colocar aqui. Não tem problema nenhum. Tá? Vou colocar o caminho inteiro. Mas eu não preciso. Tá? Por quê? Porque esse arquivo aqui, ele está dentro da mesma pasta que esse arquivo aqui está, ó. Esse comprehension pandas aqui, ó. Deixa eu mostrar a pasta aqui de novo. Ele está aqui, ó. Então, quando eu executo um arquivo Python, se o arquivo que eu estiver buscando, ele está dentro da mesma pasta de execução, eu não preciso dar o caminho completo para ele. Ele entende que esse arquivo está ali junto com ele. Ah, era entendeu? isso que eu não tinha entendido. Entendi. Beleza. Bom que ficou claro agora essa parte aqui. Sim, eu não sabia onde que ele estava buscando, entendeu? Eu não tinha entendido essa parte. Como é que ele sabe que está lá, entendeu? Daí agora ficou bem claro para mim. Obrigada. Ah, legal. Então, não se esqueçam disso. Toda vez que você for executar um arquivo Python, um arquivo externo do seu script, se ele estiver dentro da mesma pasta de execução, você não precisa dar o caminho inteiro, tá? E aqui, ó, só completando, tá? A última, o outro parâmetro que é obrigatório é a delimitação. Porque se eu fizer isso aqui, vamos ver se vai dar certo. Mas eu acho que não vai dar. Mas vamos lá. Ele não pede outro parâmetro para mim, tá vendo? A função tá ok, tá? Ele me acusaria erro se tivesse assim, ó. Deixa eu ver. Mas nem assim ele tá acusando erro. Olha que legal. Hoje, beleza. Nada tá dando errado. Mas vamos lá, eu vou tentar executar ele assim. Vamos ver o que ele vai falar para mim. Ó, deu problema, ó. Deu problema porque eu não sei o que é esse entry-checking, aliás. Porque ele não delimitou para mim as colunas, tá? Então, eu tenho que vir aqui e falar para ele, ó, esse arquivo, ele está delimitado por ponto e vírgula, tá? Assim como qualquer outro tipo de delimitadores aí que o pessoal usa. O mais comum é o ponto e vírgula, tá? Tem gente que usa esse cara aqui, ó, pipe, eu acho que é pipe que chama esse caractere aqui, fica do lado do Z no teclado ali, é o Shift Z, Shift barra invertida, tá? Tem gente que usa isso daqui, tem gente que usa tab, se você tiver um arquivo que está delimitado por tab, tá, por tabulação, você tem que fazer isso aqui, ó, barra T. Beleza? Aí o Python ele vai entender que seu arquivo está tabulado. Mas no nosso caso aqui é o ponto e vírgula. Esbeleza? Ficou claro? Como que eu pego o arquivo ali do Pandas? Para mim ficou. Muito obrigada. Não era para eu estar falando isso, tá? Mas como o List Comprehension ele é muito ligado à Data Science e a tabelas, né, em geral, eu senti que tinha a obrigação de passar pelo menos esse trechinho aqui do Pandas, tá? Para vocês, tá? Se ficou muito confuso aí, a gente pode fazer mais uma aula depois e tirar todas as dúvidas. Beleza, pessoal? Esse conteúdo é simples, tá? Não... Eu teria que colocar mais um monte de exemplos iguais aqui para a gente conseguir chegar a 1 hora de aula, tá? Acho que chegou perto aí, sobrou 15 minutinhos, tá? Mas se vocês quiserem tirar dúvida nesse meio tempo aí, também não precisa nem ser sobre esse conteúdo de hoje, tá? Pode ser outras dúvidas que vocês tiverem. Oi? Lá na planilha, você fez manualmente o resultado do cálculo. Ao invés de... Só para poder mostrar que eram mesmos valores. Mas se eu quiser pegar o resultado
que você fez ali na fórmula e jogar para dentro do Excel o resultado, tem como? Tem. Você cria outro data frame, tá? E depois salva dentro de outra tabela. Dentro dessa mesma tabela você não vai conseguir. Com o Pandas você não vai conseguir. Entendi. Tá? Você vai conseguir com outras bibliotecas que te dão ali uma manipulação dentro do arquivo de Excel. Mas, assim, eu vou dizer por experiência, tá? São bibliotecas bem complicadas, tá? De se mexer. Certo. Eu não recomendo mesmo. Né? Se tiver algum trabalho que vocês tenham que fazer que vocês precisem gerar outra tabela depois, faça isso com Pandas mesmo. Mesmo que você tenha que gerar um arquivo novo, tá? Nunca utilizar o arquivo que você está lendo. Certinho. Obrigada. Mais alguma dúvida, pessoal? Carlos, boa noite. Boa noite. Deixa eu fazer só uma perguntinha. Então, nesse caso aí, nós vamos descrever os comandos para tratar uma linha do CSV, né? Por exemplo, toda vez que eu precisar importar um arquivo de um MRP vamos dizer assim, executar este comando, ele já vai ficar tudo prontinho para me importar para um outro programa de análise, né? Seria isso, basicamente. Deixa eu só entender o que é arquivo de MRP? Por exemplo, o MRP, lá você armazena os dados da empresa. Certo. Certo? Lá está lá o que foi que o vendedor fez, tal. E aí você quer fazer uma média de vendas e tal, algo assim. Então você descreve um comando, importa essa planilha, corresponde a esse comando que vai fazer todo esse cálculo que você fez agora e algumas outras coisas, e depois você importa, vamos dizer assim, para o Power BI, e essa planilha já vai pronta, praticamente só para montar o gráfico. Sim, você consegue. Só que, como eu falei, quando você está trabalhando com Pandas, você nunca vai modificar o arquivo original. Você vai criar um novo depois, tá? Dentro do Pandas. Eu vou fazer um exemplo aqui, quer ver? Ó? Vamos ver se dá tempo, né? Temos aí. Aí, cancela, não precisa fechar, não. Eu vou ler essa mesma tabela. Só que eu quero o seguinte, eu quero criar... vou fazer o seguinte, vamos ver se dá certo aqui, vai. Rapidinho. Vou falar para ele, ó, cria mais uma coluna com o nome de, sei lá, resultado. Ela vai ser igual ao meu DF, tá? Pode ser sempre aqui. Vezes... vamos colocar outra coisa aqui. Né? 1,01. Vamos ver o que ele vai fazer, tá? Eu não vou usar o list comprehension aqui, tá? Vou usar de outra forma. Só dar um print no DF, para ver que se ele vai trazer essa coluna para mim. Beleza, ó, ele trouxe aqui minha coluna resultado, tá? Aí, eu vou só te mostrar por que você não usa, você não modifica nunca o arquivo original. Porque para eu gravar o resultado com essa coluna aqui que eu criei agora, essa coluna resultado, eu tenho que fazer isso aqui, ó. O df.save CSV, o CSV, isso aqui. Aí eu falo assim para ele, ó, dou lá o meu caminho também, log 2, né? Qual que é ali? logs2.csv, tá? Tem que falar para ele que o meu index false e o meu
Type não, mas qual que era a função? Bom, deixa eu tentar gravar dessa forma aqui. Não preciso dar o print. Ele executou meu código, deixa eu ver minha pasta aqui. Ó, ele gravou para mim, tá vendo? Eu tenho o meu arquivo original, ó, tá? Que ele tá aberto aqui, né? Não tem, aliás, tem a coluna resultado, mas foi aquela que a gente tinha criado antes, tá? Eu vou abrir aqui o segundo CSV. Ele criou também o meu CSV, tá? Ele veio sem, deixa eu só colocar aqui, texto para coluna, ele veio com vírgula, beleza. Ó, tá vendo que ele criou minha coluna resultado? Só que como eu não utilizei aqui o list comprehensive, tá? Ele veio todo torto aqui, eu só joguei os resultados aqui dentro, tá? Só para mostrar para você que ele criou uma coluna nova, né, dentro do arquivo original. Eu peguei eu li o arquivo original, criei uma coluna nova dentro desse arquivo, né, da leitura desse arquivo, do meu data frame, tá? E aí eu salvei esse data frame como um novo arquivo, tá? Em momento algum eu mexi no arquivo original, tá? Que é esse daqui. Esse primeiro aqui. Entendi, ficou claro, ficou claro. Claro? Você tratou os dados e salvou ele como? Exatamente. Exatamente, esse é o conceito. Eu trato os dados e salvo como? Se fosse no Excel aqui. Se tivesse falado assim, ficaria mais fácil, né? Mas é exatamente isso. Mas bacana, né? E dá para automatizar, isso que é o importante. Dá, cara, assim, a minha especialização é automatização. Qualquer coisa, cara, que você queira automatizar, dá para fazer. Qualquer coisa. Muito obrigado. Por nada. Dá para fazer leitura de arquivo em nuvem? Dá para fazer leitura de arquivo em nuvem. Deixa eu ver se eu acho aqui onde que é, tá? Eu não lembro de cor tudo, tá, gente? Vou colocar aqui DF Web. Opa, pode ter traço. DF Web é igual ao PD. Cadê? Tem o read. Aqui, ó, o read HTML. Eu acho que é o read HTML, tá? Mas tem sim, tem uma opção que você consegue ler uma tabela. Deixa eu ver se é isso daqui. É que eu não vou ter nenhum exemplo aqui com um HTML, tá? Com um link de uma tabela. Deixa eu caçar aqui, só um minutinho. Read ambas link. Aqui, por URL. Legal. Tem até um exemplo aqui, quer ver? Ó? Vamos tentar usar esse cara aqui, ó. Não sei se esse exemplo funciona, tá? O cara colocou um C aqui. Nossa. F. Acho que é country. Países. Tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Tem minha URL, tá? Peraí que eu perdi você. Tá aqui. Tem a URL de uma tabela, CSV, e ele vai fazer a leitura lá, o read CSV, mais só passando a minha URL. Tá? Vamos ver se vai. Tem lá o URL. Ele leu, ó. Deixa eu printar esse cara aqui, vamos ver o que ele é. DF países. É uma tabela de países, ó. Cidades e países, né? Região. Legal, bacana. Não lembrava disso aqui. Obrigado por me relembrar aí. Quase não uso isso aqui. Utilizar, porque você nunca sabe de onde que vem a fonte, sei lá. Eu não costumo usar, não.
Eu uso sempre algum arquivo que está dentro do meu diretório mesmo, tá? Mas só respondendo dá sim. Beleza? Alguma dúvida a mais? Se for só isso, Daniel, a gente continua? Não, se ninguém tiver mais Danilo. dúvidas, eu acho que tá tranquilo. Beleza, então. Acho que na quinta você volta com outro tema, né? 17, né? Quinta-feira a gente está de volta. Isso. Eu não sei qual que é o tema de quinta, mas eu vou dar uma olhada aqui no calendário. Certo. Beleza, pessoal? Obrigadão, até quinta-feira. A gente agradece. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Tchau, tchau, boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite, obrigado. Mulher não é.